o texto-chave para a gente entender qual que é o papel do Messias com relação à lei, né? Aqui em Mateus 5, os versículos 17 e 19, a gente lê assim: Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Essa palavra cumprir aí é base de muita teologia, e a gente vai discutir isso. Vamos olhar um pouquinho essa mesma palavra, como que ela está no grego, né? Eu não estou patrocinando nada, não sou patrocinado de nada, eu só estou colocando aqui a capa do livro, a mesma editora, a mesma distribuidora de praticamente todas as Bíblias que está na mão das pessoas hoje em dia, que é essa Sociedade Bíblica do Brasil. Nela eu mesmo tirei essa foto, eu tenho esse livro aqui, ele é um livro, é um Novo Testamento interlinear, você tem o texto grego em português. Tá? E também aqui no meio tem as duas traduções, NAA e NTLH. Seja lá o que isso significa. Essas siglas eu realmente não me lembro. Eu acho que essa aqui é a Almeida. Alguma das versões da Almeida, que tem um monte de versões da Almeida, certo? Então vamos lá. Aquela palavra cumprir, né? Aquela palavra cumprir, ela tá aqui como cumprir, nessa outra versão, que muita gente tem inclusive preconceito dela, dizem que perde a revelação, porque a tradução não foi muito bem feita, mas a tradução que tem aqui é muito melhor, a gente vai ver isso, né? Vamos pegar essa palavra aqui, cumprir, como que ela é. Deixa eu só dar esse zoom aqui, só para ver. Aqui saiu em cima, né? Deu um pau aqui no PDF, mas aqui está como cumprir, né? Quando chega aqui está falando assim, dar seu sentido completo, que é muito diferente de cumprir, certo? Olha, não vim acabar com eles. Eles quem? A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas, mas vim dar um sentido completo. Então, vamos procurar qual desses dois aqui está mais correto, né? Vamos ver o que é essa palavra em grego aqui. Essa palavra em grego é essa plerosai, não falo grego, tá? Não vou nem fingir para vocês que eu falo, não falo definitivamente, e você vai ver que não precisa quando a gente tem as ferramentas. Tá? Essa palavra aqui, ela vem a raiz dela é essa plero. Lembra que eu falei ali do H, tal, tal, tal? Esse aqui é um G que é de grego, tá? G 4137. Quando a gente vai lá naquele mesmo dicionário, G 4137, a gente consegue ver o que significa essa palavra plero, tá? Que é a palavra que gera essa plerosai aqui. A palavra plero, ela é traduzida como preencher, fulfill, 51 vezes. E fill, 19 vezes. To be full, desculpa, fulfill é preencher, fill é preencher também, né, ou completar. Estar cheio, be full, estar cheio, complete, que é óbvio, né? And, que é finalizar, né? Esse finalizar aqui é ir até o final, quer dizer, completar é de ir até o final, né? E não entendi porque tem miscelâneos aqui 9 vezes, mas vamos lá. To make full completar, né? Fazer cheio. To fill up, que é também completar, né? Que é encher. Então são as formas como que são usadas. Aqui, to render full, é sempre full, complete. Esse é não vou ler tudo porque é perda de tempo, tá? É só você entrar lá, se você tiver dificuldade com o inglês, só usar o Google Tradutor aí, você vai conseguir entender. Então, vamos avançar aqui. No próximo versículo, como é que ele fala? Olha só. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, olha só, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha a palavra cumprir aqui de novo. Primeiro eu quero chamar a atenção para esse até que o céu e a terra passem. Eu não sei você, mas me parece que eu tenho a mesma terra e o mesmo céu desde que o Messias veio. Então, desde quando ele falou isso aqui até hoje, os céus e a terra ainda estão aqui, então nenhum tio, nenhum jota passará, né? Aqui está escrito lei. A gente já entendeu o que é Torá, mas vamos falar como lei. Sem que tudo seja cumprido. De novo, cumprido aqui. A gente vai entender mais pra frente isso aí. Mas vamos discutir um pouco sobre esse céu e a terra passem. Por acaso você já leu lá em Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, desculpa, versículo 1 a 4. Isso aqui, ó, eu vi, olha só, ali é uma visão que ele teve do futuro. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Elohim descia do céu. Quer dizer, descia do céu, porque está vindo lá do céu, uma cidade que chama Jerusalém, descendo do céu. Que céu? Um novo céu, descendo do céu para uma nova terra. Descia do céu para uma nova terra. Parece que a cidade celestial vai ser na terra, né? É só um parênteses aqui, não faz parte da nossa conversa.
né? Mas eu acho até interessante. Bom, deixa eu continuar lendo aqui, vai. Adereçada como uma esposa. Olha, a esposa está nessa cidade aqui que desce do céu para viver nessa nova terra. Esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu e dizia: Eis aqui o tabernáculo de Elohim com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo. E o mesmo Elohim estará com eles. Olha, eu coloquei a palavra correta aqui, tá? Provavelmente na Bíblia de todo mundo, sem dúvida na Bíblia da maior parte das pessoas vai estar escrito Deus aqui, tá? Mas eu coloquei a palavra correta. Estará com eles e ele será o seu Elohim. E Elohim limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Bom, todo mundo conhece muito bem esse texto, mas talvez você não tenha reparado que aqui está dizendo de um novo céu, uma nova terra, que bate muito com o que a gente está lendo aqui, né? Até que o céu e a terra passem. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Então, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ok? Qualquer, pois, vamos lá para o próximo ali. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Não vai para o inferno, tá? Só vai ser chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Tá entendendo isso aqui? Que reino dos céus é esse? Se não é esta cidade, não faz parte da conversa aqui, né? Mas se não é essa cidade que está descendo do novo céu para a nova terra. Eu queria só falar mais uma coisa aqui. Eu vou abrir esse mesmo texto no. Vamos ler esse mesmo texto. Vamos lá, vamos ler Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir para a gente ler na íntegra. Aqui. A gente leu até o 4. E estava sentado sobre o trono e disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, pois, essas palavras, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Opa, olha aqui, ó, está cumprido. Lembra disso? Eu sou o Alfa e o Ômega. Correto? É Aleph Tav, tá? Que são a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. O princípio e o fim. E quem tiver sede, lembra? Quem tiver sede, lembra que eu falei que Torá é aguar? De graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Elohim, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos... Está errado aqui, não é tímido, são os covardes, tá? Quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, aos que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos. Torá, 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 Torá. A sua parte será no lago que arde no fogo e enxofre, que é a segunda morte. Segunda morte. Tudo isso aqui a Torá ensina contra. Ok? Tudo que está escrito aqui. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham 7 taças cheias da última 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostra-te-ei a esposa. Vem, mostrar-te-ei a esposa. Eu detesto esse almeidez aqui. Só torna difícil de ler e de entender, né? A mulher do cordeiro. A esposa, a gente já viu quem era a esposa ali em cima, né? E levou-me em espírito um grande alto monte e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que é a esposa. Quer dizer, a gente vai entender, não é só a cidade que é a esposa, é a cidade com as pessoas que estão dentro, né? Que de Elohim descia do céu, igual a gente viu lá em cima. E tinha todo o esplendor de Elohim, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, uma pedra como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, olha aqui, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas são os nomes das o quê? 12 tribos de Israel. Os nomes das portas são os nomes das 12 tribos de Israel. Eu te pergunto, você quer estar dentro desses muros? Você quer passar por essas portas? Por qual porta, de qual nome das 12 tribos de Israel você vai entrar? Essa é uma pergunta. Do lado do levante, não, acho que vamos mais, né? Do lado do levante tinha 3 portas. Do lado norte, 3 portas. Do lado sul, 3 portas, 3 portas, 3 portas. 4 lados, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12
apóstolos do Cordeiro. Me diz, esses apóstolos do Cordeiro, eles eram gentios ou eles eram filhos da tribo de Israel? É só uma outra pergunta. Vamos agora passar de novo para aquele nosso texto. Antes disso, antes de passar para o nosso texto, eu queria só falar uma coisa, né? Aqui está escrito J e tio. A gente sabe que tio é uma coisa de português, né? Não, algumas línguas têm, obviamente, mas é bem tipo de português, jamais seria uma coisa de hebraico ou aramaico. E talvez isso seja uma novidade. Em hebraico, em aramaico, não existe até hoje a letra J, tá? A letra J, ali, se a gente for procurar no texto grego, tem escrito iota, que é a menor letra do alfabeto grego, tá? Mas a gente sabe que, embora os textos que a gente tem acesso são os textos gregos, a gente sabe que a língua que eles falavam não era grego, eles falavam aramaico e hebraico, né? Então, eu queria trazer para você que essa letra J não existe até hoje no hebraico. A letra J, inclusive, ela foi colocada no alfabeto, no nosso alfabeto, recentemente. Tá? Você vai procurar no Wikipedia uma pessoa chamada Pedro de la Ramée. É só você digitar no Wikipedia também letra J e procurar sobre a história da letra J, você vai acabar chegando nisso. Tá? Que entre 1500 e 1600, né, o Brasil já tinha sido descoberto, entre aspas, descoberto, né, bom, enfim, por Pedro Álvares Cabral. Foi nessa época, entre 1500 e 1600, que a letra J foi introduzida. Então seria impossível, naquela época, alguém pronunciar, principalmente no hebraico e no aramaico, que até hoje não se usa esse som da letra J, J, não existe. Então não existe Jerusalém, João, Jeremias, José, judeu, não existe. Não existe Jeová e não existe Jesus, porque a letra J não existe. Tá? Inclusive o nome do Messias, que foi se transfigurando ao longo do caminho, se for pesquisar sobre isso, você vai chegar na primeira, por exemplo, na primeira tradução da Almeida, era com I, tá? Era Iesu, né? Não tinha nem o S no final, se eu não me engano, mas definitivamente não tinha letra J na primeira tradução Almeida em português, tá bom? Então, só um comentário aqui sobre esse J que eu queria fazer. Vamos, aqui a gente já falou, né? Eu queria só agora comentar um pouco dessa palavra que aparece aqui 3 vezes, cumprir, cumprido, né? E cumprir. A gente tem, aqui a gente já foi lá atrás, né, no plerosai, que é a palavra completar, né? Que tem aqui o endereço. Né? Essa palavra, quando a gente vai procurar ela, eu depois até mostro como é que faz para procurar isso, tá? Eu vou mostrar ao longo dessa conversa. Essa palavra aqui, cumprido, na verdade, é essa ginomai aqui, ou ginomai, não sei como pronuncia, que significa acontecer. E a próxima palavra, a próxima aqui que aparece cumprir, é outra, mais uma vez, uma outra palavra que significa fazer. É o poio, ou poió, sei lá. Significa fazer. Então, 3 vezes que aparece cumprir aqui na tradução mais comum que a gente tem aqui no Brasil, as 3 vezes são 3 palavras completamente diferentes no original. Uma que significa completar, outra que significa acontecer, ou poderia ser cumprido, né, nesse caso, e outra que significa fazer. Agora eu queria ler isso aqui de novo, trocando para as palavras corretas. Os endereços, mais uma vez, não confie em mim, os endereços estão aqui, já te mostrei onde que você acha e você vai você mesmo pesquisar, tá ok? Vamos ler aqui de novo esse trecho, né, corretamente, tá bom? Com as palavras corretas. Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas completar. Completar o quê? A lei e os profetas, quer dizer, as profecias e os ensinos da Torá. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra se passem, nenhum jota, ou nenhum tio, já vimos isso, né? Jamais passará da Torá sem que tudo aconteça. Aqui até poderia ser cumprido, né? Não ficaria tão ruim, sem que tudo esteja cumprido. Igual a gente leu lá em Apocalipse. Vamos ler de novo lá? Acho que até está aqui, né? Ah, não está aqui, não está. Está no resto do texto, mas a gente leu que tudo tinha sido cumprido. Qualquer pois, que violar um desses mandamentos, dos mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os fizer ou observar, né? E ensinar será chamado o grande no reino dos céus. Fizer o quê? Fizer conforme os mandamentos. Os mandamentos da onde? Da
lei, que não pode ser alterada antes que tudo esteja acontecido. E a gente já sabe quando vai acontecer, quando os céus e a terra passarem. Por enquanto, a gente tem que entender que o Messias não veio destruir a lei, nem os profetas, mas veio completar. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para você entender se você está interessado nisso ou não. Daqui por diante, é nessa linha que a gente vai discutir. É aqui que eu queria chegar, tá ok? Você quer ser grande nesse reino? Se você quer ser grande nesse reino, você faz o que a Torá, ou o que está escrito aqui, a lei, está dizendo, ensine os seus filhos a fazer a mesma coisa, porque você tem que ensinar, tá vendo? E ensinar aos homens. Ensine, primeiro você começa pelos seus filhos, não sai ensinando as outras pessoas, não. Primeiro você ensina aos seus filhos aquilo que você está aprendendo. Você tem que consertar a sua casa. Use a Torá ao seu favor. A Torá é bênção para quem obedece, mas é maldição para quem desobedece.